Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, está começando mais um Mereu Talks, mais um e o último episódio dessa segunda temporada. Eu sou Gustavo Araújo, sou gerente de marketing na Mereu e para bater esse último papo dessa segunda temporada, não podia estar sem ele, o Ivan Cruz, que é o nosso cofundador da Mereu. Bem-vindo, Ivan, tudo bom? Tudo jóia, Gus. É um prazer estar aqui com você e com toda a nossa audiência. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. E esse último episódio, que a gente comemora, né, todos os episódios que a gente teve, com muito conteúdo, conhecimento, insights. Então, vai ser bem legal a gente fazer o resumo do que foi, né? E trazer também o que vem pela frente, aí o futuro, né? Isso mesmo, a gente vai bater um papo sobre o que a gente viu e como isso se conecta com o futuro daqui para frente. A gente convidou hoje a Mari Bortoleto, que é, além da nossa idealizadora e produtora aqui do Mereu Talks, ela também é responsável pelas comunidades da Mereu. Então ela escuta muito o que o pessoal de RH tem falado, quais são as tendências que ela tem ouvido, as dúvidas, sazonalidades, dores que o pessoal está trazendo. Então, como ela acompanhou todo esse podcast com a gente, nada mais justo dela estar aqui com a gente. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e é uma oportunidade única. Muito feliz, de verdade. Boa, então, para as nossas tendências, né, de 2024 e do que a gente falou, a gente separou aqui alguns tópicos, né, que a gente vai trazer e vai falando aqui durante um tempo sobre o que a gente lembra também dos nossos episódios que foram highlights, coisas legais que a gente viu, mas coisas que a gente também entende a partir de estudos e de mercado, o que vai seguir como tendência aí para 2024, que talvez para uma terceira temporada aí do Mereu Talks a gente traga mais insights. Bom, pessoal, a Mari também trouxe aqui, separou alguns temas para a gente. Modelo operacional integrado, então a gente vai tratar desse tópico hoje. A gente vai falar também sobre progressão e promoção de talentos nas organizações. Vamos falar de dados, então como é que os dados eles vão avançar e qual vai ser a importância dos dados ao longo da jornada aí de 2024 e como isso vai ser importantíssimo integrado com inteligência artificial. E também a gente não tem como deixar de falar de assuntos como bem-estar, saúde mental e também puxar ali diversidade e equidade no ambiente de trabalho. Então esses são alguns dos tópicos que a gente separou aí para falar de 2024 e eu queria começar com vocês trazendo um modelo operacional integrado, né? Que nada mais é do que toda a organização indo para um mesmo caminho. Eu acho que esse tópico, como eu lembro aqui que a gente tenha falado durante os episódios, ele permeia muito como a gente deixa claro para todo mundo todas as hierarquias ou todos os ambientes, seja lá qual for o modelo da organização, qual é o caminho, qual é o objetivo e além do missão, visão dos valores e como a gente consegue disseminar isso nas organizações, né? O que vocês veem disso aí, Ivan? Exatamente isso que você falou. Para mim, assim, esse conceito de modelo operacional integrado, ele coincide muito com o tópico RH estratégico, né? Que é onde você vê qual que é o objetivo, qual que é o propósito da empresa, né? Qual que é a visão dela, a estratégia dela e como que todo mundo, todas as pessoas estão conectadas através de objetivos, entendendo os objetivos, entendendo as competências que o pessoal precisa de ter ou desenvolver para entregar aqueles resultados, né? E entendendo realmente a operação. Então, é tudo integrado. Então, não tem, por exemplo, áreas que vão ter projetos que não estão conectados com a visão de futuro da empresa, né? E esse é um tema que a gente fala que é estratégico, até porque muitas empresas ainda não, muitas pessoas de gente de gestão ainda não conseguiram fazer esse clique, né? Essa conexão. Né? Ainda são consumidos muito pelo RH operacional. E aí não consegue fazer a conexão com a estratégia da empresa, perdendo um grande potencial de agregação de valor para o negócio, né? Sim. Então, assim, a gente até fala, pô, isso é uma tendência porque existe uma grande oportunidade ainda para que a maioria das empresas consigam virar essa chave do operacional para essa visão de agregar valor para o negócio por meio das pessoas, né? Sim, e é interessante também, trazendo até uma coisa que nós comentamos aqui com o episódio da Ana Carla. Ana Carla, ela comentou que quando
ela chegava nas organizações, já tinha meio que um framework pronto. Então, as metas ali, objetivos, propósito da empresa, tudo, os valores, só que a junção das competências também, só que é preciso a gente ter essa consciência que não é para todo mundo já chegar com uma coisa pronta. Então, acho que o primeiro passo, né, também é o pessoal fazer a leitura de cenário, aonde eles estão ali, onde eles querem chegar e adaptar algo para a cultura deles e não algo que já esteja pronto, né? Que vem ali de escolas ou, enfim, algumas o que o pessoal mais faz. Então tem que ser adaptável, fazer uma leitura mesmo específica ali daquela empresa, Pra né? maturidade dela, né? Isso. Exato, ler a maturidade, ver onde ela tá e onde ela pode chegar a partir dali. Eu E o acho que isso papel é da um ponto cultura, interessante. o papel da cultura é fundamental para amarrar todos esses conceitos, né? Porque quando a gente está falando de se conhecer, a gente está falando, bom, qual é a minha cultura e como eu consigo passar isso para frente? E, né, cultura quem faz são as pessoas de dentro da organização, né? Então, como é que a gente consegue construir todas essas coisas que na verdade são práticas, né? Essas caixinhas que a gente consegue ir moldando, mas como isso vai caminhando junto com a construção da cultura de um modelo mais integrado, de fato, operacionalmente, né? Eu acho que é importante a gente perceber que, bom, eu posso não ter, né, talvez missão, visão, valores todas certas já no primeiro momento, ou eu posso ter isso muito bem segmentado, mas nos dois casos a gente precisa olhar como que os colaboradores e as pessoas, na real, todas as pessoas das organizações, até mesmo quem está fora, lê ali, vê e lê essa cultura organizacional, né? Nada adianta a gente estruturar tudo daquela forma, deixar tudo muito bem claro ou ir construindo, se a gente não vê qual é o impacto que está acontecendo ali na outra ponta, né? A gente Exato. viu também, né, esse tema sendo abordado, talvez o tema do episódio era outro, mas a gente conectou muito, né, esse tema no episódio da Márcia Baena, né, que trouxe como criar também um ambiente de trabalho, né, transformador, tem muito a ver com esse RH estratégico, esse modelo operacional integrado, né? E até a Mari pode até me lembrar aqui, mas ela usou um termo bem interessante, conecta um pouco com o que você falou, né, Gus? Que a gente, de acordo com a maturidade da empresa, você vai ter que. Talvez você não tenha uma estratégia ainda bem definida e tudo, mas você tem que ser. Esqueci o termo que ela usou, mas é tipo transparente ou falar. É coerente, né? Você tem que ser Coerente. coerente. Poxa, se a gente tá caminhando para lá, mesmo que não tenha sido formal isso ainda, que isso seja transparente, que a gente pratique aquela visão de longo prazo, aqueles valores, e isso em todas as situações. Sim. Porque aí você realmente cria um ambiente de confiança, e um ambiente de confiança, todo mundo tá na mesma direção. Com certeza, acho que a confiança, ela bateu muito nessa tecla, né? Porque, poxa, as pessoas, quando a gente tá falando ali de pessoas, a gente tá falando de relações, e as relações precisam de confiança, né? Eu lembro que a gente trabalhou isso na nossa fala com ela, e eu acho que é a partir dessa confiança que a gente consegue, de fato, implementar o que a gente tá pensando ali. Então, além das estratégias de gente, também precisamos das estratégias de gestão ali para também colocar tudo isso em prática. Eu acho que essa visão dela foi muito interessante. Sim. Eu não quero antecipar, não, mas só um ponto que eu lembrei, né? Uhum. Até de uma conversa que eu tive com algumas outras pessoas, né? No final, confiança, ela conecta muito com a cultura, né? E com a questão de você ter um ambiente psicologicamente seguro, né? Então, se todos têm a confiança nas outras pessoas e no que a empresa fala, o que ela fala, ela faz, você começa a ter confiança, que é a base de uma cultura para você implementar as outras coisas, né? Mas eu acho que cultura é um outro tema que a gente vai falar ainda, que ele é muito importante, ele permeou diversos episódios, né? Sim, a gente falou de cultura em vários outros aspectos, mas eu acho que, além disso, antes da gente passar ali, eu acho que o modelo organizacional integrado, ele também tem ali um pilar importante, que é o papel, acho que, da liderança, em poder cascatear e talvez ser o protagonista até dessa fala, ou até, como é que a gente fala? Promover, né? Ele que promove, ele que tá lá ajudando a disseminar o papel de que a gente vai trazer de integração, tanto em cultura ou não, né? Não adianta a gente ter um RH que estrutura todas as estratégias, mas lá na outra ponta a gente não tem uma liderança que consegue passar isso para os liderados ou até fomentar um ambiente seguro e um ambiente que seja acolhedor
pro colaborador se sentir confiável e ver que ele está vivendo de fato a cultura que está sendo escrita, né? Então, eu acho que o papel da liderança ali, ele é importante, ele é protagonista também nessa questão de cultura e na questão de integração, e eu acho que é ele que é capaz de transformar, talvez, uma cultura que não esteja caminhando de acordo com o que a gente tinha estruturado, né? Como é que vocês veem o papel da liderança, assim, nesse movimento? Eu acho que o líder, né, quando a gente fala de cultura, é a questão de todo, são os comportamentos que todo mundo apresenta no seu dia a dia. Então, o líder, ele é um dos principais formadores da cultura, né? Porque se ele lidera as pessoas, uma vez que você é líder, você é um exemplo. Então, dependendo do seu comportamento, isso vai virar de exemplo. Então, os líderes dão os exemplos e formam a cultura. Então, eu vejo que ele é fundamental na formação da cultura da empresa. Uhum. Independentemente se é uma cultura X, Y, Z, mas ele é fundamental, porque ele é o exemplo a ser seguido pelos seus liderados, né? Eu acho que esse já puxa o próximo tópico que a gente tinha, que de fato era a progressão e promoção de talentos nas organizações, né? A gente falou da importância da gente entender que nem todo mundo tem a pretensão de ser um gestor, ou alguns têm pretensão de ser especialistas, mas isso acaba esbarrando muito também, que a gente vai falar aqui de carreira, né? Quem é protagonista da carreira, quem não é. Então eu entendo que, assim, é importante a gente fomentar o pé do líder, mas a gente falou um pouco disso nos últimos episódios. E quando a pessoa talvez não quer ser líder, né? Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Como é que a gente pode trabalhar a pretensão do próprio colaborador de se autoconhecer para a gente entender como a gente constrói essas trilhas, PDIs dentro da organização? Eu acho que, assim, nesse tópico o líder ele é muito importante. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente não pode achar que ele é o super-herói, Sim. né? E aí a gente tocou em vários episódios a importância do líder e tudo mais. E eu acho que alguns cuidados apareceram também nos episódios, né? E isso que você falou. Primeiro, o líder, a pessoa, ela quer ser líder, né? E ela tem as competências e o desejo de ser líder. Sim. E aí entra naquele tema do autoconhecimento. Então a pessoa, ela precisa se autoconhecer para saber se ela se sente confortável e ela almeja ser líder. E aí o líder depois ele vai assumir vários papéis, né, de protagonista na organização, porque ele como a gente falou, a base da cultura das empresas. E também importantíssimo, porque ele não vai ser só a pessoa que vai planejar a sua própria carreira, mas ele é um papel importantíssimo no desenvolvimento dos seus liderados, né? Então ele tem que se conhecer para poder apoiar também, né, e fomentar o autoconhecimento dos seus liderados, dar feedbacks francos e construtivos. Então realmente o líder ele é muito importante, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado danado, porque senão sobrecarrega demais o líder. E aí a gente pode perder pessoas, né, importantes. Era aquela tríade que o Léo Carvalho comentou com a gente, né? Tem o RH, quando a gente está falando de carreira, PDI, essas coisas. Tem a liderança e tem o liderado. O RH, ele precisa mostrar o que a organização precisa, né? Qual é a necessidade da organização em relação às skills ou competências dos colaboradores. O líder vai ajudar o liderado a se entender ali dentro dessas necessidades. Então, ele vai ajudar a promoção ali do liderado em se desenvolver. É ele que faz o caminho para que o colaborador se desenvolva. Mas também a gente também tem o protagonismo, de fato, do colaborador. Ele tem que entender aonde ele se encaixa nessa tríade de necessidades que a empresa tem, necessidades que ele mesmo tem em relação à própria carreira e seu protagonismo para isso, então, entender. Então, eu entendo que sim, o papel do líder ele é importante, mas não é ele que salva ali, talvez, essa questão de PDI e desenvolvimento de pessoas, mas eu acho que ele é uma grande ponte, mas ele não atravessa, o colaborador não vai atravessar com o líder levando ele nas costas, né? Exato, ele é um impulsionador, né, ali do colaborador, então eu acho que líder, assim, no geral, ele tem a capacidade muito grande de transformar o colaborador ali, a visão que ele tem sobre a empresa, enfim, sobre si mesmo. E eu acho que o líder é fundamental em todos esses processos. E é isso, eu acho que faz super sentido e é importante, mas também é aquilo que o Ivo falou, não sobrecarregar o líder e não achar que ele é o herói, que ele é o perfeito 100% o tempo inteiro, né? Então, assim, para isso a gente precisa de ter processos, né?
igual a gente falou, o RH cria os processos para a coisa acontecer. Ele não vai Sim. substituir o líder, mas ele precisa de apoiar o líder com processos e tudo mais. E um outro ponto importante é a preparação daqueles que ainda não são líderes e vão se tornar os, né, first time leaders. Isso. Né, que passa por entender se ele quer aquilo mesmo, se ele tem as competências e fazer esse desenvolvimento. Então, acho que são esses dois cuidados, né, que a organização tem que ter para realmente formar esses líderes que vão ser os exemplos, a base da cultura da organização. Sim, e aí eu até lembro que a gente chegou a tocar no tópico, quando a gente fala desses líderes de primeira viagem, que eles são muito mais aderentes àquela questão de cultura que a gente estava falando. É muito mais fácil que um líder de primeira viagem cascateie os aspectos e características de cultura para o próprio time do que um líder que já foi líder várias vezes. Então a gente tem talvez algumas dificuldades de skills ali de liderança, pode ser que essa pessoa não esteja preparado para gerir pessoas 100%, mas ela consegue absorver a cultura muito mais fácil e disseminar a cultura muito mais fácil. A gente fala que é quase uma esponja, né? Ela absorve muito mais e solta muito mais. Então, a importância do líder de primeira viagem é isso. Eu acho bem importante. Eu acho que tem que pensar, tem que viver isso, tem que entender, bom, como é que a gente pode, obviamente, não só buscar no mercado, mas entender o que a gente pode trazer de trilhas dentro da organização para fomentar esse caminho também. Eu não lembro de qual episódio, seria até legal se vocês lembrassem falar de qual foi, que pelo menos numas gerações para trás, ser líder era o sinônimo de sucesso. Isso. Né? E aí que surgiu o conceito, né, do especialista, da carreira em Y, porque a gente teria ali pessoas que não têm o perfil, mas que agregam muito valor para a organização, e você conseguiria reconhecer a importância sem necessariamente a pessoa ter que ser líder, porque a questão da liderança realmente tem que ter uma aptidão, um interesse ali, né? Então, esse é acho que um outro aspecto também interessante, e acho que as novas gerações, elas já têm mais clareza de, poxa, não necessariamente eu quero ser líder para eu entender que eu fui bem sucedido ou estou sendo bem sucedido na minha carreira, né? Eu acho que esse conflito de gerações apareceu na nossa conversa, porque muitas vezes a gente tem pessoas líderes na organização que não entendem, falam, mas como assim? Você não almeja vir para cá, né? Não tem essa vontade de vir. Então, acho que esse choque geracional que apareceu foi muito interessante. A gente entender até que quem já está lá há mais tempo pode não entender essa outra visão de carreira das pessoas mais jovens que têm vindo aí para o mercado de trabalho, essa outra geração que não vê a construção da própria carreira, talvez almejando de fato ser uma gestão de pessoas ou então virar uma diretora, etc., escalar dessa maneira na organização. Eu acho que esse papel ficou mais flexível das pessoas escolherem, mas mesmo assim eu sinto talvez ainda um pouco de dúvida, né? Poxa, então onde que eu me encaixo? Se eu não quero ser líder, fique claro, né? Pô, não quero ser líder, não quero, né, gerir pessoas, mas então onde que eu me encaixo, né? O que me sobra de caminhos dentro da organização? Eu acho que é uma angústia que talvez a geração venha passando também. Sim, e eu acho que também tem o medo de ser analista para sempre, né? Talvez a galera fale, nossa, será que eu vou ser sempre analista? E também trazer um pouco disso que até o Léo comentou muito no episódio dele, né? Isso, o Léo Carvalho, essa questão de tornar a pessoa melhor naquilo que ela faz. Então, tornar ela especialista naquilo e falar, olha, fulano, beleza, você não quer ser líder? Tudo bem, mas a pessoa demonstra uma vontade ali de aprender, enfim, de ser a melhor no que ela faz. Então, eu acho que esse também pode ser um bom caminho, né? Então, de ser especialista e dar essas ferramentas para a pessoa tornar especialista ali o melhor que ela faz na sua função. Acho que isso pode ser um bom conselho, assim, também, que foi tirado dos episódios. Sim, e acho que foi no episódio da Adriana Mendonça também, que a gente discutiu um pouco que também as organizações estão mudando um pouco sua estrutura, né, de trabalho, ou seja, você tem muitos projetos multifuncionais, até por squads, né? Ou seja, grupos multifuncionais que você consegue usar pessoas que talvez não são líderes, mas são especialistas, que vão gerar alto valor em projetos super estratégicos e de grande valor na estratégia da companhia. Então, até mesmo a mudança na forma de trabalho, no design organizacional, favorece também esse movimento de eu não ter que todo mundo ter que ser líder para ser um sinônimo de sucesso, né?
E talvez isso também, essa participação em projetos importantes, faz com que o propósito das pessoas se conectem também com os propósitos da organização. Exato. Né? E a gente consiga administrar todos os interesses ali de forma que a empresa, com todo mundo, cresça junto, né? Exato, tem espaço para isso, né? Dá para fazer as duas coisas ali, três, enfim, dá para trazer mais o colaborador ali para frente. Eu acho que isso é bem importante. A gente tira talvez um peso que o RH tenha de pensar uma trilha de carreiras e pronto, sabe? A gente tira essa responsabilidade, vamos dizer assim. Ela existe porque o RH precisa olhar para a organização e entender, bom, quais são os gaps que estão acontecendo aqui que a gente precisa solucionar. Mas a gente também precisa saber olhar para dentro de casa e falar, olha, existem pessoas que conseguem cobrir esses gaps se a gente apostá-las e desenvolvê-las, né? Que foi o que a Mari falou. Talvez essa pessoa aqui não vai ser um líder, mas, pô, então como é que a gente desenvolve ela para ser um especialista nisso aqui? Isso. E a gente consegue fomentar? Tem espaço? A gente tem recurso? É possível fazer? Então, esse olhar de desenvolvimento, de fato, é bem importante. Pessoal, para o próximo tópico que a gente tem aqui do bloco, a gente trouxe, e a gente falou bastante também em vários episódios, a questão de dados, né? Eu acho que todas as iniciativas que a gente vem conversando, elas acabavam com perguntas do tipo, e como eu metrifico? E como eu conto que tá dando certo, né? Por exemplo, puxando até o que a gente estava falando, vamos fazer um PDI estruturado. Como que eu sei que o PDI está funcionando? Como que eu sei que as minhas ações de cultura que a gente falou até agora estão funcionando? Como eu sei que o meu modelo operacional está integrado? Acho que tudo isso vai permeando e, obviamente, vai trazendo a visão da importância dos dados que a gente tem nas organizações. O que eu senti das nossas conversas nessa última temporada foi que a gente pode ter bastante ação. Se a gente ficar no escuro do que a gente está fazendo, a gente está não só jogando o trabalho fora, mas também perdendo dinheiro, porque a gente não está vendo, de fato, aonde que a gente pode apostar, né? Então, a gente está com tempo curto, recurso curto. Como é que a gente vai apostar em fazer ações de gestão, que são várias que a gente falou em todos os nossos episódios, sem que a gente consiga metrificar? E qual que é a importância desses dados para o futuro, né? Eu acho que eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha e tentava trazer para os nossos convidados a pergunta, e como a gente metrifica isso, né? Seja na parte de engajamento, seja na parte de até inteligência artificial, que depois a gente vai entrar no tempo, mas, bom, qual é o protagonismo do dados nisso, né? Eu acho que tanto para as pessoas que estão de fato no RH, mas para todas as áreas das organizações, eu acho que dados veio nos últimos anos com um protagonismo muito grande, mas agora eu entendo que ele é essencial para cada uma das cadeiras que a gente tem ali. Como é que vocês veem a utilização de dados? O que vocês enxergam que é possível da gente trazer de insights que vocês ouviram aí desses episódios? O dados apareceu em vários, né? A gente fez um específico de Data Analytics. Isso. Que foi bem interessante, porque a gente desmistificou que Analytics, dados, tem que ser já usar algoritmos de última geração, preditores, né? Que você, sabendo fazer a pergunta, né? Qual pergunta eu quero responder, ou seja, qual problema eu quero resolver, estruturar a coleta, os dados ali, você já está fazendo, pelo menos, o feijão com arroz Analytics, né? Fazer as perguntas eu acho que era bem importante, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que um grande ponto é esse, é da gente não assustar com o termo e com o tamanho das possibilidades e começar pequeno, mas fazer. Então, isso apareceu lá no episódio do Diego Miranda, né? E eu também conecto com o episódio da Ana Carla, que ela fala que ela está criando dentro do RH uma squad multifuncional, onde está trazendo gente especialista ou com mais familiaridade em números, né? Para apoiar nessas análises, porque realmente o RH tem que fazer conta, né? E metrificar. Então, poxa, essa ação aqui, ela impacta quanto e como o negócio, né? Então, hoje em dia, no mundo onde a gente vive, é difícil de você não conectar com os números. Então, acho que isso é um mindset. E se a gente... Lógico que a gente, talvez, as organizações, elas podem criar times multifuncionais. Essa pessoa aqui, ela vai entrar mais com a parte de relacionamento, de escuta. Mas eu preciso também de uma pessoa
com essa visão mais numérica para a gente quantificar. Então, acho que isso também é uma outra estratégia que conecta muito com essa questão dos dados, né? Como que eu posso ter um time que vai ter alguém, né? Ou que as pessoas tenham um mínimo ali de conhecimento nessa parte mais numérica, porque ela é fundamental. Então eu vejo, eu comecei do básico, porque eu acho que a gente tem muito RH ainda que precisa ainda de criar esse mindset e estruturar para que tenha essa questão, né? Tirar o medo e estruturar. E aí depois a gente vai sofisticando a análise, os processos, as ferramentas, né? E aí eu também faço a conexão com o episódio da Vanessa, né, da CIT, Sim. onde ela fala, não tenha medo de... As áreas, as pessoas, fomentar que ela não tenha medo de descobrir o novo, né? E ela deu muito exemplo da inteligência artificial, da generativa, principalmente, onde que o primeiro uso está sendo meio distribuído, né? Onde toda pessoa, todo indivíduo, ela pode ser mais produtiva aprendendo a utilizar esse tipo de tecnologia, até para gestão e para gestão de dados, para análise de dados, etc, né? Então, assim, isso me conecta muito que dados e tecnologia, isso é parte fundamental do RH. Sim. E aí, para eu deixar vocês falarem agora, só porque me conectou aqui, existe uma tendência, e aí, Mari, talvez vai ser um tema que a gente vai falar na 4ª temporada, de várias empresas estão colocando gestão com tecnologia na mesma diretoria. Porque para você trabalhar tecnologia e inovação, você precisa de trabalhar pessoas e cultura. Então isso é uma tendência, né, que a gente vai ver e que talvez a gente pode explorar isso na nossa 4ª temporada. Perfeito. A gente tem essa troca de modelo, né, organizacional, né, que a gente está falando, que, na verdade, a gente deixa de ter uma única área de dados e a gente passa a ter atores em dados dentro dos times, né? As pessoas vão pensando em dados, ou a gente vai, que nem a gente tinha falado, treinando e capacitando pessoas para ler e minerar e trazer esses dados para dentro das análises. Eu acho que essa mudança de chave ela é muito importante. Ela é mais visível ali na posição do RH, que foi o que o Ivan trouxe, onde pessoas de tecnologia, pessoas de dados estão indo para a área de pessoas, porque é importante a gente conseguir fomentar essas duas coisas que não dão mais para ficar separados. Eu entendo que para o RH o boom de dados surgiu bastante, a gente tirou ali talvez o uso de dados só em DP para começar a tirar dados de tudo que a gente pode tentar fomentar dentro da organização, seja durante um processo de avaliação de competências, um ciclo ali de performance. A gente tem N inputs dentro da organização que a gente consegue tirar dados, mas o geral a gente tem coletado bastante, mas o que a gente tem feito com esses dados, né? Como que a gente tem lido esses dados ou o que a gente tira de insight desses dados? Eu acho importante a gente saber ler, e retirar, a gente ter, né, a abertura na organização para você ir lá e poder consumir esses dados, mas, bom, quais são as ações, como a gente apresenta, o que esses dados trazem? Eu acho que essa maturidade vai vir muito mais forte daqui para frente, até porque linka com o que o Ivan falou também da Vanessa, a inteligência artificial está aí. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta incrível se a gente puder utilizá-la num formato de facilitadora de leitura de dados ali, né? Eu acho que ela consegue costurar muito bem todas essas fontes de dados que o RH vem trazendo para tirar insights até preditivos ali, que hoje talvez a gente não tenha. A gente tenha fotografias do passado, né? Então eu entendo que a visão de dados é essa. Eu acho que quanto mais predição a gente conseguir tirar lá e prevenir que a gente tome que tem algumas ações ali dentro da organização, melhor vão ser a leitura de dados. Acho que tem uma preocupação muito grande ali também em relação à proteção dos dados dos colaboradores e como a gente utiliza isso e como a gente consegue consumir de diferentes fontes, né? Por exemplo, a gente tem empresas que têm diversas plataformas hoje. A gente é uma dessas plataformas. Como é que a gente consegue utilizar dados de outras plataformas? Como é que a empresa, né, que é o nosso cliente, consome a gente, mas também consome informações de uma plataforma de DP? Como é que essas informações se conectam? Como elas se conversam? E o que a gente traz de ganho nisso, né? Acho que só conectar por conectar
que traz, né? Ô Gaza, você foi falando e até eu conectei. Hoje em dia, olha só como que a gente já está construindo em cima de outras tecnologias, né? A gente está falando aqui das pessoas aprenderem, né, e analisar dados e tudo mais. A gente já está num ponto onde até a tecnologia, que é a inteligência artificial, já analisa para a gente algum nível de informação, né? Exato. Então, assim, a evolução está muito rápida. Então, acho que é fundamental as pessoas ficarem abertas para o novo e começar a testar no seu dia a dia. Porque, às vezes, poxa, eu vou começar a aprender análise de dados. Só que já tem ferramenta que te ajuda, então você já tem que ir para o próximo nível também, né? Então, assim, acho que isso é importante, como eu posso utilizar a ferramenta ao meu favor, baseado nas minhas necessidades, né? Então, e correr atrás, ficar aberto pro novo, né? E até na questão operacional mesmo, né? Eu acho que não precisa estar só... A inteligência artificial, ela não fica só no produto, ela fica na operação também. Então, assim, Mari, como nos nossos próprios times, a gente pode utilizar soluções de inteligência artificial para facilitar ali, ou encurtar, ou ajudar nas análises do que a gente tem feito, né? Acho que dentro na nossa área de marketing, a gente também consegue utilizar isso, né? Sim, pra caramba. E ela otimiza o tempo e deixa com que nós, por exemplo, em marketing, nós tenhamos tempo para outras decisões. Então, imagina isso voltado para o RH também. Então, o RH ali tem um braço, a IA como um braço para poder auxiliar ele também e ter tempo de tomar decisões estratégicas e fortalecer ali o relacionamento com o colaborador também, né? Que é algo muito forte. Então, usa a IA ali para uns processos mais morosos, vamos dizer assim, e o tempo ali que sobra para ele, poxa, vamos investir em outros aspectos ali que são importantes para a organização, importantes para o time e que vão gerar resultado também mais para frente. Sobra mais tempo para estratégia, né? Exato. Eu muito acho que mais. tem que estar aberto, né? Não pode ter medo. Acho que a gente falou isso também em alguns episódios, né? Poxa, não ter medo de ir lá e testar. Você já testou? Exato. ChatGPT, né? Que a gente falou em um dos episódios. Você já testou, já sentou, já viu, conheceu o que é? Porque se tem o medo, talvez, ali da nova tecnologia, de estar ali presente ou não usar, utilizar, eu acho que tem que usar de forma responsável, eu acho que tem que conhecer, eu acho que tá lá e ser isso. É uma ferramenta, como todas as outras ferramentas, que a gente vai ter que se adaptar a aprender a utilizar para a gente poder garantir essa otimização do que a gente mesmo é capaz de produzir, né? E acho que a gente até comentou num dos episódios que é isso, que a pessoa que souber usar é que ela vai estar na Ela frente, vai né? ser à frente, exato. E hoje tá tão amigável que é muito simples de usar, não é, né, tão complexo. E aí você começa a utilizar para sua vida pessoal, profissional. Então é começar a testar para entender se é difícil ou não e aos poucos ir evoluindo. Eu acho que a gente está nesse momento de conhecer o que é capaz de uma IA fazer. A gente tem, obviamente, a gente está falando aqui de um círculo de RH e de nossa vida de gente de gestão. Óbvio que a IA está em N outras coisas, a gente tem até uma questão ali com filmes, atores e tudo mais, todas aquelas polêmicas, mas eu acho que a gente está descobrindo ali quais são os limites dessa IA, onde ela pode fazer ou não, e aquilo que for acessível para nós, no momento onde a gente consegue aplicar, que o Ivo falou, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, que gere valor, que a gente consiga perceber que está gerando valor, eu acho interessante testar. E eu acho que faz sentido a gente olhar sem medo, conhecer e entender. Não, beleza, isso aqui, cara, não me trouxe um resultado bom, não tem uma excelência boa, acho que ainda não está preparado para isso, ou não, isso encurtou um caminho, isso me ajudou, isso me trouxe uma análise muito boa, ou isso me ajudou a ter um insight que eu não teria antes. Eu acho que ela tem esse... Poupou tempo. De poupar tempo. Exato. Eu acho que esse é o caminho importante. Para um próximo bloco, vou passar, se vocês querem complementar alguma coisa de dados ou não. Não, eu acho que dados foi mais isso, né? Da parte mais de analytics, que é o básico para metrificar, e aí depois a tecnologia com inteligência artificial que se conecta ali, acho que são as duas grandes
mensagens assim, né? Perfeito. Então, acho que um dos tópicos também que não deixamos de falar e que não vai... eu acredito que ele vai permear aqui muito tempo, muito pelo impacto que a pandemia trouxe, que é o bem-estar e saúde mental dos colaboradores. Eu acho que isso é um... A gente fala dos assuntos, quando a gente fala de pessoas, a gente fala, bom, a gente tem que se preocupar com isso. A gente vê relatórios e tendências onde essa é uma das que ficam, assim, né? Elas pode subir em uma posição, uma segunda posição, ali num top 3, top 5, mas elas sempre ficam, que é de fato a saúde do colaborador e o bem-estar dele, né? Que é fornecer um ambiente que o colaborador consiga ali trabalhar, entregar, mas que ele consiga viver e saber que a empresa faz parte da vida dele, da rotina dele de uma maneira saudável, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso e qual a importância da gente fomentar esse espaço seguro, que foi uma das coisas que o Vô comentou aqui também, para o colaborador poder agir e produzir dentro da organização, né? Acho que esse espaço seguro envolve muito mais, muita coisa do que um ambiente, digamos assim, com uma arquitetura legal. Eu acho que essa foi a mensagem que a gente trouxe, né? Sim. Exatamente. É aquilo, até complementando, que uma coisa é você ter um ambiente de alta performance, de exigência. Outra coisa é você ter um ambiente tóxico, onde você não pode ser você mesmo, onde você não pode expressar suas ideias, né? Então, o ambiente saudável é aquele transparente, que você pode ser você mesmo, você pode testar, pode errar, logicamente que não exclui o fato daquela empresa ser exigente, querer buscar o resultado, etc, né? Mas eu conecto também essa parte do ambiente, etc, também as tecnologias, né? Que eu acho que a gente tem que saber como utilizar isso, porque hoje a gente está muito hiperconectado, né? Com tudo. Então, como eu consigo filtrar e não deixar ficar sobrecarregado por grande volume de informações que vão me sobrecarregar e vão deixar me drenar energia e informação. Então, eu acho que saber ter um ambiente saudável e saber filtrar o que é importante, a curadoria do conteúdo, do conhecimento, e foco naquela atividade que precisa de ser feita e, poxa, se eu tenho esse desafio, o que eu preciso de aprender para eu vencer esse desafio? Então, se a gente tiver tecnologias e processos que a gente consiga entender a trilha mesmo do conhecimento sem sobrecarregar as pessoas de várias informações, vários conhecimentos, talvez a gente consiga ter um ambiente mais eficiente, com menos sobrecarga mental com as pessoas. Sim, concordo. Né? E o ambiente, ele tem que favorecer, principalmente quando a gente está falando de inovação ali, de fato que você trouxe, que é, olha, se a gente não tem essa confiança, a gente não tem essa liberdade de ser quem se é, a gente não se sente pertencente aonde a gente está, num sentido de poder, de fato, ser quem se é, a gente acaba minando as questões de inovação, questões de entrega, questões de performance, porque a gente não consegue ter a pessoa ali da maneira como ela é. Ela precisa se vestir ou talvez se esconder de certa forma para poder estar lá e poder tentar entregar alguma coisa. Eu acho que vai ter uma entrega, mas acho que a entrega ela é muito mais genuína, muito mais aberta quando a gente está com essa visão de inovação. Quando eu falo inovação aqui, eu estou pensando numa inovação onde as pessoas são plurais, a gente tem um ambiente suscetível a erro e rápido aprendizado, a gente sabe que a gente tem que testar, mas a gente tem que testar para acertar rápido, a gente tem que ir fomentando esses erros e aprendendo junto com eles, a gente tem que ter esse ambiente seguro para justamente poder orar e falar, olha, beleza, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem várias ideias, mas como a gente consegue sentir que a gente tem um time organizado para isso, um time que está engajado para poder trabalhar com isso, num ambiente que seja favorável a ele. Eu acho que saúde e bem-estar é isso. Sim. Obviamente, a gente tem também os aspectos de fornecer e fomentar, talvez até benefícios, muitos que apareceram hoje em dia, nesses últimos anos de saúde mental para os colaboradores, mas é importante que a gente não só forneça isso, né? Pô, eu vou fornecer para eles esse benefício, mas o meu ambiente continua sendo um ambiente que não é nada saudável, né?
Exato. Tem até um ponto atrás, né, Gus? Trazendo o que o Ivan comentou sobre segurança psicológica, nós tivemos também um webinar com a Virginia Guerrard, ela falou muito sobre isso, sobre esse ponto específico. Porque eu acho que isso também vem como tendência até de criar ambientes psicologicamente seguros para um colaborador. Então, assim, não são só os benefícios de saúde e tal, mas é isso, ter um lugar onde eu possa errar, onde eu possa ser eu mesma. Então, cruza muito também com o que a Márcia Baena falou, ter um ambiente positivo, onde eu possa ser autêntico, onde eu seja quem eu sou, enfim. E é isso, preocupar realmente com isso, da segurança psicológica, trazer para o colaborador, olha, que você pode errar, tá tudo bem você errar. Todo mundo erra, tá tudo bem, a gente aprende junto e a gente segue em frente, e é isso. E ter esse trabalho de construção junto ali, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima e que muitas vezes, se eu der um vale benefício de psicologia, tá tudo bem. Não sei o que, tá tudo bem ali. Não, às vezes, mais do que o benefício, ser aquilo, sabe? Proporcionar de verdade aquilo pro colaborador, acho que isso faz toda a diferença, sabe? E eu acho que isso é algo que a gente tem aprendido cada vez mais. E eu acho que de 2020 para cá, principalmente depois da pandemia, isso ficou muito mais forte. Então, eu acho que as empresas estão realmente olhando para isso e pensando, putz, olha, caramba, não é só um benefício, eu tenho que realmente proporcionar um ambiente saudável para o meu colaborador, né? Bate com a cultura, né? Que o Ivan falou. Exato, Tem que, ali, aquilo que eu tô pregando, eu tô fazendo dentro de casa. Exatamente. Eu não tô só oferecendo benefício, eu tô mantendo ou tentando manter e trazer ali uma estrutura sustentável de um ambiente mais saudável. E eu complementaria, acho que isso é um dos grandes problemas, mas hoje, no cenário que a gente vive, a gente tem agravantes para lidar com isso, né? Por exemplo, hoje a gente tem a questão do trabalho híbrido ou remoto. Então, as pessoas estão em casa, né? A gente não está conseguindo ver se as pessoas estão felizes com algum problema ou não, né? Então, ela está digitando, ela manda um emoji de um sorriso, você vai, né? Todo mundo acha que ela tá bem. E eventualmente ela tá com problemas que isso não é transparente, ela tá entrando num processo depressivo e a gente não consegue ver para poder atuar. Então, a nova forma de trabalho que está se desenhando também é um desafio para a gente e que vai impactar na saúde mental. Com certeza. Então, como que a gente vai, né? Tudo bem, tem um ambiente que a gente quer criar e tudo, mas né, as pessoas estão em casa, a gente precisa saber como elas estão também. Exato. Né? Porque isso criou uma nova forma de trabalhar, onde a gente não está tão próximo mais. Né? Então, assim, tem com a tecnologia que facilitou muita coisa, mas criou também desafios para o RH em como trabalhar isso. Até por isso que eu acho que foi um dos temas que a gente abordou aqui, mas isso vai ser tendência ainda para vários anos, né? E eu acho que a pandemia acelerou, mas isso é uma... Não sei qual que é a melhor palavra, não, é uma epidemia mesmo, né? Eu acho que, assim, essa questão da saúde mental aí tem vários pontos que contribuem para a sobrecarga, depressão, né? Então, acho que essa questão da modelo de trabalho é e essa questão também das frustrações, talvez tenha a ver com questões geracionais ou não, mas que as pessoas, as redes sociais, né? Então elas se frustram mais fácil porque elas veem uma coisa que não necessariamente é uma realidade, mas ela fica se comparando. Então, assim, tem muitos temas que impactam e que o resultado é o problema da saúde mental e que isso tem impactado muito as pessoas e as empresas. Sim. A Maria até trouxe pra gente, né, um dado de 18%, depois que a gente teve a pandemia, um aumento de 18% em casos de burnout. E eu acho que o que o Ivan falou é bem importante. A gente passou a se relacionar profissionalmente com as pessoas de uma maneira 100% remota em determinado momento, em alguns casos, ou outras híbridas. Então, é aquilo que a gente falou. Bom, como é que você interpreta aquilo que o outro está escrevendo e que você não está vendo? Ou você
está fazendo uma reunião que não necessariamente você está com a câmera ligada, ou mesmo assim com a câmera ligada, às vezes dá para colocar algum filtro. Então, coisas que a gente consegue camuflar, que talvez quando você está se relacionando de fato com as pessoas ali no presencial, você não tem essa barreira. E eu acho que essa barreira é o que vem construindo talvez essa dificuldade de interpretar o que as pessoas estão passando nesses momentos. Então, eu vejo como um grande desafio. Eu acho que existem ferramentas muito legais que conseguem ajudar a gente a metrificar, por exemplo, pesquisas de pulso, onde a gente consegue ali ter um ambiente seguro para o colaborador responder como você está se sentindo hoje, para levantar bandeiras e sinais para as organizações de que, olha, algumas coisas estão funcionando, não estão, aí então fornecer talvez um caminho ou oferecer um ambiente de escuta livre, onde a pessoa pode saber que ela pode acionar alguém ali de gente de gestão, ou até um canal de ouvidoria da organização para poder se colocar e se sentir mais segura. Eu acho que essas iniciativas, elas vêm para ajudar, mas eu me vejo como um grande desafio ainda, porque olhando para relações, eu vejo relações como desafios, e as relações, quando elas estão ali no online, elas se tornam mais desafiadoras mesmo. E aí você falou, né, das ferramentas, e aí a gente entra em dados e tomadas de decisão para prevenir e não ter, né? Ou seja, entendendo os dados, a gente ter ações para prevenção, porque no momento que a gente está tomando ação para correção, né, talvez é tarde demais, né? Exato. Então, quanto mais a gente conseguir mapear, a tecnologia ela cria um problema, mas também ela ajuda, né? Para a gente mapear e poder antever e criar ações preventivas, é melhor, né? Com certeza. E eu acho que ligado para o nosso último tópico que a gente trouxe aqui de inovação, que fica muito ligado com saúde e bem-estar, que foi o que a gente falou, de poder ser quem se é, eu acho que a diversidade e equidade ali no ambiente de trabalho continua sendo e vai ser uma pauta forte. Eu gosto de bater nessa tecla quando a gente fala em inovação. Para mim, ter ali o ambiente de trabalho inovador, a gente precisa desse ambiente diverso. E a gente trabalhou aqui com a Andresa Maia nos nossos episódios no nosso episódio dessa segunda temporada. Uma coisa que ela trouxe que foi muito interessante é o seguinte: olha, você vende um produto, oferece um serviço para pessoas plurais. Como que você vai construir esse produto, esse serviço, sem ter essa visão de pessoas plurais dentro da organização? Então, eu acho que isso continua sendo uma pauta bem importante. Eu acho que a equidade, ali, seja salarial, de cargos nas organizações, ela precisa acontecer. E aqui, reitero, a importância da empresa se conhecer, né? Como que você está estruturado hoje? Qual é o time que você tem? Como esse time está atuando? Qual é a sua fotografia? Eu acho que esse é um ponto bem importante quando a gente está falando de diversidade. Para então depois, talvez quem ainda nem esteja metrificando, mas para então depois pensar nas ações, né, que a gente pode estar fazendo. Como é que vocês veem aí a diversidade como tendência e o que a gente falou desse ano? Né, igual a gente falou em várias vezes, a diversidade é fundamental para a gente ter, igual você falou, quero criar um produto, eu preciso de ver diferentes perspectivas, então eu preciso de ter diferentes pensamentos, diferentes experiências diferentes de diferentes pessoas para a gente poder trazer um produto. Se eu quero ter uma estratégia de um mercado novo, de um processo diferente, eu tenho que ouvir os diversos atores envolvidos, ou seja, de novo, pluralidade para a gente poder ter o melhor processo, ter a melhor estratégia, né? Porque senão a gente vai ter uma só perspectiva. E aí, na realidade, quando a gente estiver caminhando, seja com um novo processo, uma nova estratégia, um novo produto, na realidade, ela é plural. Então eu vou ter problemas, talvez eu não vou ter todo o potencial. Então, assim, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a grande dificuldade, talvez, ainda é das empresas metrificarem, de novo a gente volta, né, o impacto da diversidade no resultado da empresa. E esse é até um tema que a gente está discutindo, né, sim. né, Gus? Que conceitualmente é claro e tudo mais, mas como realmente a gente consegue metrificar isso melhor? É um desafio, realmente. Mas a gente consegue ver que empresas que estão na frente nos seus mercados, elas têm um nível de diversidade grande, né? E aí eu acho que o exemplo mais clássico é por que as empresas de tecnologia estão no Vale do Silício? Porque ali tem uma alta diversidade. Você tem pessoas do mundo inteiro, né, em universidades que fomentaram a diversidade, então aceitam ali pessoas de diferentes países, culturas, dão bolsas exatamente para trazer perspectivas que eles não têm ali. Então ali virou um ecossistema de inovação. Sim. E hoje né,
vários centros que querem ter inovação olham, o que foi feito ali? E um Exato. dos temas é exatamente essa questão da diversidade, né? Mas ainda é difícil de metrificar. Então, as empresas que não acreditam, talvez elas ainda tenham que trabalhar esse mindset e entender isso melhor, né? Mas a gente está trabalhando também, né, para conseguir mostrar através dos dados o impacto positivo da diversidade. Exato. Tem um ponto que a Andresa comenta que se a empresa não se preocupa com a diversidade, provavelmente ela não resista. Porque ela não vai conseguir sair daquilo ali, é sempre mais do mesmo, né? Então é Sim. preciso expandir ali horizontes e eu acho que a diversidade ela traz muito isso também. E a questão do social ali no ESG, né? O pessoal comenta muito que não é só sobre ser social, também é sobre os valores que a companhia carrega consigo. Então, acho que isso também é uma boa forma do pessoal começar a pensar na diversidade. A diversidade também, ela faz parte ali do negócio, ela também é estratégica para o negócio. Então, eu lembro disso, quem comentou foi o João Villa, do Caieira Preta, lá no People Performance, lá atrás, nós tivemos uma palestra sobre. Então, é isso, a diversidade, ela faz parte do negócio, ela tá ali presente. Então, se você não olha para a diversidade, se você não tem ações que são focadas e pensadas nisso, a empresa não vai para frente, não tem como ela sobreviver. Então, eu acho que é isso. E também, né, trazer a diversidade juntamente com os dados e mostrar para as pessoas que isso realmente faz a diferença, né? Então, acho que a gente está aí construindo esse caminho cada vez mais forte e tem tudo para se fortalecer, né, cada vez mais e ser pauta. E acho que por muito tempo ainda até o pessoal ter isso em mente, né? Com Que certeza. isso é realmente transformador. Sim. Sim, e sem esquecer do contexto social, onde a gente está inserido aqui na nossa conversa, no nosso, né? A gente está no Brasil, a gente tem escritório em BH, a gente está gravando em São Paulo, somos empresas que vivemos num país onde a gente sabe quais são ali os marcadores sociais que a gente precisa olhar, então nada adianta a gente também fechar os olhos para isso. Eu acho que o ESG foi uma forma das empresas pararem para pensar do tipo, nossa, então agora vai doer no meu bolso, de certa forma, tem um índice, tem alguma coisa que está medindo isso, opa, eu vou ter que tomar alguma ação. Que seja por esse lado, mas que seja, sabe, que exista e que venha a visão, porque eu acho que a diferença vai nascer a partir disso, né? Eu acho que é importante a gente perceber que em questão de equidade a gente tem que tomar algumas ações, dependendo do contexto onde a gente está e qual é o que a sua empresa, o que o seu produto ou o seu serviço está impactando a sociedade como um todo, não só talvez na última ponta, mas na construção do que você tem feito dentro da organização. Então eu vejo a diversidade e a equidade assim como um dos pilares bem importantes, até porque, de novo, eu reitero, para mim a inovação está colada a isso, então eu não vejo muito para onde fugir se você não for olhando para a inovação. E a gente fala de inovação em qualquer aspecto da empresa, a gente não está falando de inovação só em empresas de tecnologia. Não, e outra coisa, né? No passado, onde a velocidade das mudanças era bem menor, você até poderia inovar de forma mais lenta, né? Hoje em dia, se você parar e não inovar continuamente, né? Então, aí entra até naquele outro conceito da ambidestria, né? Você ser eficiente e inovar, você vai ser ultrapassado, você vai deixar de existir. E como como eu inovo continuamente? É eu criando o terreno fértil para isso, que é uma cultura, que é a diversidade, que vai fazer com que eu tenha criação de produtos altamente desejados, né? Processos, estratégias bem elaboradas, e isso. Para a gente fazer isso, a gente precisa da cultura e da diversidade sendo pilares dentro de uma organização. Sim, a gente citou algumas ações práticas de contratação de jovens aprendizes, desses processos de contratação exclusivos para pessoas negras, a fomentação de um time diverso, seja em gênero, enfim, a gente tem todas as ações que a gente fomenta para trazer um ambiente onde tenha pessoas diversas, mas também a gente trouxe ali a importância de se fomentar como se recebe essas pessoas nas organizações e como a gente constrói com que ela tenha, de novo, um ambiente seguro e saudável para conseguir ali caminhar, né? Não adianta a gente inserir uma pessoa diferente do que a gente já tem na organização e não se preocupar como ela vai ser recebida, como ela vai ser inserida nisso e como ela vai ser inclusão, mantida. Né, Gus? Exatamente. A gente tem a visão ali, não só
só da equidade, da diversidade, mas também, de fato, a inclusão. Como que a gente prepara um time ou como a gente prepara as pessoas para receber essa pessoa que a gente está chamando ali de diferente, que vai compor o time, que vai ajudar na diversidade, e não simplesmente focar nesses programas de, bom, ali numericamente meus números estão batendo, mas, de novo, né? Como tá a minha cultura em relação a isso? Como tá meu ambiente? Como tá a minha segurança dentro disso, né? Não adianta ter 50% homem e mulher se as mulheres não opinam sobre as estratégias, né, dentro dos projetos. Então a gente precisa de incluir e que todos participem, né? Então, Exato. uma coisa é trabalhar o primeiro número, ter um ambiente diverso, mas realmente incluí-las nas decisões, nas discussões, nas ações, né? Porque senão não adianta nada, só ter um número, né? Tem a frase que tanto a Andresa quanto o Léo comentam que a diversidade é a festa, chamar para dançar é a questão da inclusão. Então, Exato. como que as pessoas fazem isso, né, verdadeiramente? Então, eu acho que é um ponto aí a se pensar em estar em grande desenvolvimento, né? Sim. E isso é muito bom. E isso é muito bom porque a gente vê que o pessoal abriu realmente os olhos, falando, nossa, aquilo que você comentou que agora vai, né? Agora tem que ir. Então, isso é muito legal. E pensar realmente em ações ali para incluir as pessoas e vai de encontro muito com de tudo que a gente falou, né? Chama para dançar, faz o colaborador se sentir ali especial e tudo. Mas também que não ele se sinta completamente diferente, né? Tipo, nossa, eu tô entrando aqui, nossa, mas só eu sou assim? O que tá acontecendo? Então, realmente preparar o ambiente e ser verdadeiro, né? E não só por fazer, mas ser verdadeiro naquilo que faz, eu acho que faz toda a diferença. Para finalizar aqui, pessoal, acho que legal a gente citar, assim, na visão de vocês, o que vocês acharam que vai ser um grande highlight aí, talvez até para a gente pensar no 2024, o que vocês veem que não vai sair muito da pauta aqui se a gente for para o ano que vem numa terceira temporada do Mereu Talks, o que vocês enxergam de tendências, assim, que talvez elas vão voltar. Eu aposto aqui nessa visão tanto de dados, tá? E capacitação de dados e inteligência artificial por uma visão do RH e das lideranças, tá? Essa é a minha aposta. Eu acho que as lideranças elas vão começar a ver isso como uma ferramenta para ajudar ela com pessoas, por incrível que pareça, né? Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a gente a trabalhar um pouco melhor gente, não só gestão. A gente vai conseguir, talvez, melhorar como que os líderes eles tomem decisões mais inteligentes com pessoas e facilite essa interação, dessa decisão, obviamente a interação não, mas a decisão sobre pessoas dentro das organizações. Eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai continuar falando. Eu acho que isso vai ser pauta ainda, é uma coisa que surge aqui, mas que eu vejo que, bom, daqui para frente eu acho que a gente vai continuar falando disso. Eu acho que a liderança olhando para pessoas e utilizando essas novas ferramentas para ajudar a melhorar ali como é que ela consegue, enfim, dar um feedback melhor, fornecer ferramentas para desenvolvimento melhor, encontrar quem são essas pessoas dentro da própria organização ou até mesmo no mercado. Eu acho que isso que vai ser uma pauta que a gente vai falar ainda numa terceira temporada aí. O que vocês acham? Não, eu concordo com você. Eu acho que, assim, até eu vou dando um passo para trás, tem muita oportunidade, né? Até eu acho que um dos propósitos do Talks é a gente levar conhecimento, porque a gente vê que tem empresas ainda com um estágio não tão sofisticado, né? De maturidade de processo, de conhecimento. E também, então tem esse ponto que eu acho que tem oportunidade de capacitação, mas por outro lado, a tecnologia ela está cada vez mais sofisticada e mais fácil de usar. Sim. Né? E aí vai gerar o que você falou. Poxa, eu tenho a tecnologia super avançada, super intuitiva, eu tenho gap de conhecimento, então eu tenho que trabalhar as pessoas para poderem saber usar os processos e a tecnologia. Então, realmente, o foco muito grande em pessoas para usar o que já está disponível em termos tecnológicos. Sim. Então, essa eu integração acho que dentro ali da solução, né? Exatamente. Então, a integração ali, homem-máquina ali, né? Ou seja, e aí, igual o pessoal fala da questão da humanização do negócio, assim, como que as pessoas e o RH pode rapidamente absorver toda essa tecnologia, ajudar a empresa a absorver essa tecnologia para facilitar a vida das pessoas, mesmo em RHs ou gente de gestão
que esteja não tão ali na frente, mas a tecnologia ela tá tão avançada Sim. que talvez vai ter um gap assim que essas pessoas tiverem o clique, entendeu? E realmente, poxa, eu quero fazer e tá na hora. E aí acho que a gente vai ter um gap, porque ainda tem uma carência, né? Concordo. De conhecimento, de processo. Concordo. E você, Mari? Essa parte de desenvolvimento de pessoas, eu acho também que é uma pauta importante. E eu acho que isso que sempre vai. Eu acho que é o que sempre vai ser recorrente. Então, desenvolver o colaborador, desenvolver ele para as ferramentas, para processos, enfim. Eu acho que essa questão do desenvolvimento em si, acho que é algo que nunca vai sair de pauta ali, que eu acho que pode ser algo que a gente fale bastante ali pro próximo ano. E essa questão de processos também, né? Muitas vezes de transformar também até o profissional de RH. Então, Sim. de trazer também essa visão para ele, sabe? Que agora, são outros tempos e tudo, a gente precisa desenvolver melhor também o profissional de RH, lideranças, enfim, eu acho que essa parte de desenvolvimento é algo que, para mim, tem um espaço muito grande. Tá certo. Bom, pessoal, a gente encerra aqui esse último episódio da segunda temporada. Eu queria agradecer meu amigo de bancada aqui, Ivan, por todos esses episódios. Agradecer a Mari também, que ajudou a gente com todos esses convidados muito importantes que a gente teve durante essas 2 temporadas aí e as pautas. Então, Mari, muito obrigado. Essa produção incrível aqui do Mereu Talks. Ivan, muito obrigado pela companhia de bancada aí. Ajudou a gente a tirar vários insights interessantes de todo mundo que passou pra gente. Não, eu que agradeço. Acho que foi... tivemos episódios inspiradores, de muito conhecimento, insights, que realmente faz a gente refletir, né? Se a gente está no caminho certo, das oportunidades. Então, acho que esse é o propósito, né, Mari e Gus, do podcast. Então, eu espero que a gente tenha alcançado esse objetivo, inspirado vocês, ou que vocês tenham parado alguns minutos para refletir sobre temas que a gente discutiu. Então, aí eu acredito que a gente alcançou o que a gente queria. E tô muito animado pra 3ª temporada, né? A gente vai aprendendo. Exato. E queremos trazer pessoas cada vez mais relevantes para continuar inspirando a todo mundo aí, né? Pois é, eu também agradeço vocês aqui pela oportunidade. Eu também agradeço a Camila, ela também participou das gravações em BH. Então, assim, agradeço também essa sincronia, né? Também, às vezes, pegar aqui em São Paulo, gravar em BH. Agradeço por todo esse processo. Por vocês também, pelos convidados que estiveram aqui, agradeço muito a cada um, porque sempre a gente entra em contato ali, não sabe como é que vai ser, sempre fui muito bem recebida por todos eles e deu super certo. Então, assim, eu posso dizer que eu tô muito contente aqui com essa 2ª temporada aqui do Mereu Talks. Eu acho que nós cumprimos o nosso objetivo e é isso, tem muito mais por vir aí. Eu já deixo o convite para você já acompanhar a 3ª temporada aí pro ano que vem. E é isso, nosso propósito aqui é incentivar vocês a buscarem conhecimento, trazer ideias e práticas, então, para que a gente aprenda junto também. Então, é uma via de mão dupla, né, vamos dizer assim. E é isso, eu agradeço muito mesmo a oportunidade e até mais. Até mais, voltamos para a temporada. Sigam a gente nas nossas redes sociais e se você conhece alguém inspirador também, alguém que você acha que é super relevante, pode falar um tema, ou se você mesmo consegue ser referência de um tema, estamos aqui abertos a receber novos convidados, então entre em contato aqui com a gente, a Mari vai super recebê-los. Exatamente, e realmente interaja com a gente quer entender quais são os novos desafios que vocês têm, as dores, para a gente poder trazer cada dia, cada episódio, algo que seja realmente relevante. Exato. A gente está com um programa hoje de comunidade da Mereu. A Mari está aqui até tocando e a idealizadora dessa comunidade com a gente. Então, a gente está tentando fomentar ainda mais. Se você também tem interesse em conhecer a nossa comunidade, a gente pode ajudar ali no convite junto com a Mari, né, Mari? Perfeito. Vou até pedir pro pessoal deixar o link aqui na descrição então, já do grupo. E é isso, você que é RH... entra lá no nosso grupo, ele chama Conexão RH, nós temos ali 260 aproximadamente profissionais da área, e é um grupo muito legal, pessoal, a gente faz benchmarking sobre vários assuntos, né, da área, então é um lugar ali acolhedor para o RH, para ele compartilhar suas dores e também aprender com outros profissionais, então é um ambiente muito legal, um espaço de troca, e é isso, tá super convidado e eu vou adorar receber você lá. Então, combinado. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos na nossa próxima temporada. Até mais. Obrigado, até mais. Tchau.